4h16, vamos para a nossa entrevista desta tarde. Daqui a pouco a gente vai trazer também detalhes da posse de André Mendonça, novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando surgiram as vacinas, claro que elas foram toda a recepção da informação de chegada dos imunizantes, vieram carregadas de esperança e também de uma necessidade de se descobrir o que aquilo impactaria na vida das pessoas com o processo de imunização, pessoas sofrendo menos com a Covid, menos internações, sequelas menores e a não infecção para um contingente importante também diante daqueles percentuais que nós ficamos quase que especialistas em saber quantos por cento cada vacina proporcionaria de impossibilidade de internação, de casos graves ou até de infecção. E dados divulgados mostram uma certa surpresa, foi além daquilo que se imaginava nos testes de pessoas vacinadas depois dos testes que foram feitos lá atrás e que deram a segurança e aprovação para esses imunizantes aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Nós vamos conversar com Vinícius Oliveira, que é médico sanitarista da Fiocruz, na Bahia. Oi, Vinícius, como vai? Boa tarde. Oi, Vinícius, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, está me ouvindo? Sim, agora estamos te ouvindo. Vinícius, como é que vocês que participaram de uma maneira tão intensa desse processo de chegada, análise dos dados, lidar com imunizantes, e agora recebem essa informação de que a efetividade das vacinas surpreendeu? Eu imagino que do lado de vocês, dos especialistas, seja aquilo que corrobora o que vocês mesmos imaginavam que viria a acontecer. Na prática, para as pessoas, é ainda mais confiabilidade para que esse processo vacinal, que deve fazer parte das nossas vidas ainda durante um tempo, se solidifique ainda mais? Com certeza, né? É o maior estudo desse tipo do mundo, né? Isso é uma consequência do tamanho da população brasileira e o sucesso da campanha de vacinação aqui. A gente analisou os dados de 164 milhões de brasileiros que tomaram a vacina e acompanhamos ele desde o primeiro dia após a vacina até o final de novembro. E o impacto da vacinação no Brasil foi estrondoso, com todas as vacinas, né? Todas as vacinas superaram em muito a expectativa, né? Os dados mostraram uma efetividade acima de 85% para internação e óbito para Coronavac, perto de 98% da AstraZeneca. Então, o resultado realmente é muito satisfatório, né? Com essa análise dos dados da vida real, né? Porque quando a gente faz a análise dos dados de eficácia, né, para provar as vacinas, são pessoas sorteadas num determinado momento da epidemia, mas o resultado aqui no Brasil foi realmente surpreendentemente positivo. Vinícius, boa tarde. Quando os primeiros números foram tornados públicos, lá atrás, havia uma diferença significativa entre a eficácia esperada de uma vacina e a eficácia esperada de outra vacina. Por exemplo, Pfizer e Coronavac. O que esses números agora mostram é que essa eficiência, essa efetividade, essa eficácia, na verdade os números são muito próximos. Todas as vacinas com números muito altos de eficácia para evitar casos graves e óbitos, né? Exato. No jargão da saúde a gente chama de efetividade, né? Esse dado da vida real. E ele é muito influenciado pelo contexto, né? Então, como que foi esse contexto aqui no Brasil? As pessoas começaram a receber a segunda dose em meados do segundo trimestre, né? Quando a pandemia estava muito forte aqui no Brasil, né? Com o espalhamento da variante Gama Brasil adentro. Então, quando as pessoas começaram, o efeito ele é potencializado por isso. Estava no momento muito alto da pandemia e logo depois que a pandemia foi arrefecendo, em consequência da própria campanha de vacinação, então o efeito no mundo real ele foi, de fato, além do teste de laboratório. Tem limitações, né, dos ensaios clínicos, porque eles podem ter diferença no critério de recrutamento, por exemplo. Os ensaios da Pfizer, eles tinham no critério de teste só testavam pessoas que estavam com sintomas considerados hoje sintomas de gravidade, né? Então, os testes da Pfizer, eles eram muito mais positivos do que outros que tinham critérios mais rigorosos para incluir pacientes, né, que incluíam pacientes com formas leves, né, que foi o caso da AstraZeneca e da Coronavac, tá?
Agora, esses dados do mundo real, eles também são afetados pela proteção coletiva, né? Porque acaba que todos têm menos chance de adoecer porque não tem de quem pegar a doença, porque a cadeia de transmissão é interrompida, tá? Mas sim, todas as vacinas deram uma proteção muito boa para cada pessoa individualmente, que foi o que a gente mediu, né, nesse estudo de coorte, mas também para a população brasileira como um todo, o que já está documentado, né, pela queda de internações e óbitos que nós tivemos agora no segundo semestre do ano. Vinícius, além dos problemas provocados internamente, houve 2 momentos de ruptura no processo de fornecimento de insumos. E, inclusive, a empresa que cuidava dessa logística, né, alegava que o problema estava na China. E claramente havia uma posição que emanava do governo chinês e que dificultou a exportação de insumos. Isso afetou, em certo momento, a Coronavac diretamente. E tivemos depois um período em que, não sei se 2 semanas, tal, houve problemas no abastecimento da AstraZeneca. Aliás, notou-se, tempos depois, na época de tomar a segunda dose, quem havia tomado a primeira da AstraZeneca, em algumas cidades as pessoas tiveram de esperar um reabastecimento, etc. E aí fica a grande expectativa de uma produção inteiramente nacional, tanto do Instituto Butantan quanto da Fiocruz. Pelas informações que você tem, como médico, como pesquisador, como alguém da Fiocruz, nós teremos, já no começo de 2022, a vacina produzida inteiramente no Brasil e sem dependência de insumos importados? Olha, eu vim para entrevista para dar a boa notícia, né? Mas essa eu não tenho como dar, não. Isso é muito pouco provável, muito pouco provável. Não vai ter, gente. Isso precisa de anos e anos de investimento em ciência e tecnologia e capacidade produtiva, né? Que a gente chama do complexo industrial da saúde. O Brasil é muito dependente de tecnologia e com a pandemia a gente viu, né, como é que é estratégico, né, o país ele ter a capacidade de produzir os próprios medicamentos e vacinas, né. Então, eu acho que fica esse aprendizado para os gestores de política pública, especialmente de política de saúde, política industrial, o tanto que é importante o Brasil manter o parque industrial nacional em geral, e especial em áreas estratégicas, né, como produção de insumos críticos para a saúde. Nós estamos conversando na Rádio Bandeirantes com o Vinícius Oliveira, que é médico sanitarista da Fiocruz, lá na Bahia. Vinícius, hoje, e eu não quero falar sobre a questão de autorização, de legalidade, nada disso, mas da aprovação de um imunizante, e que vai ser dedicado a populações mais jovens, né, para as crianças. E tem um contingente importante que acha que as crianças não têm que ser imunizadas porque elas têm um desenvolvimento pequeno, ínfimo de qualquer tipo de representatividade da doença, né? Internações, seja lá o que for. Mas tem um outro contingente importante que diz que as crianças são potencialmente transmissoras do vírus, tem uma carga viral muito alta quando contraem a Covid. Como sanitarista, como é que você observa essa questão das crianças estarem imunizadas e não serem, ou pelo menos minimizarem a possibilidade de serem transmissoras da doença? Bom, teoricamente, se todos os adultos estivessem vacinando, né, e estivessem tomando a segunda dose, o que não está acontecendo, a gente tem oscilado aí na faixa de 14 milhões de pessoas que não apareceram para tomar a segunda dose. A gente vai medir ainda, devemos dar notícias sobre isso em janeiro, quantas estão atrasadas para tomar a terceira dose. Se todos os adultos estivessem vacinando, talvez até a gente nem precisasse vacinar as crianças, a gente tivesse bloqueio vacinal o suficiente, né? Então, cada adulto que não se vacina, ele é uma ameaça para a população toda. Né? Eu acho que isso é importante ficar claro. Mas, como a gente tem isso, né, 10% da população brasileira, já apareceu em pesquisa de opinião em relação ao Covid, né, não devem aparecer para vacinar, ou às vezes não tem acesso também, é importante, com as taxas de proteção que a gente está encontrando contra a infecção, vacinar as crianças também para cortar a cadeia de transmissão, sabe? E eu acho que o que vale a pena pensar é exatamente isso, que não é só a proteção individual, não é só porque elas apresentam menos formas graves, é importante também a gente cortar a cadeia de transmissão. Então, eu sou um dos defensores de vacinar as crianças, sim, acima de 5 anos, que é o que está
sendo discutida agora, né, com a aprovação do uso da vacina da Pfizer para criança de 5 anos. Eu espero que a Anvisa consiga apreciar rapidamente também o pedido da Coronavac. A Coronavac tem todos os motivos para a gente crer que é uma vacina segura para ser aplicada para as crianças, tanto pela tecnologia como pelos resultados preliminares que a gente tem. Então, é isso. Acho que é importante vacinar as crianças, né? O Brasil, felizmente, tem uma boa cultura vacinal, né? As crianças se vacinam por um monte de coisa desde cedo, e isso eu acho que é um fator importante, tá? Então, sim. Eu acho que no momento que a gente está, é importante vacinar as crianças. Vinícius, uma última da minha parte. Nós fizemos essa pergunta desde o ano passado, na verdade, e sempre havia alguma dúvida, né, na resposta dos especialistas. Não sei se agora, é o que eu quero saber de você, se já há uma resposta certa. A vacinação contra o coronavírus, contra a Covid, ela será como a da gripe? Necessariamente será uma vacinação anual? As pessoas terão de tomar a vacina todos os anos daqui para frente? Já há essa certeza ou não? Não dá para saber, tá? Mas também não dá para afastar esse cenário, tá? Pela quantidade que o vírus espalhou mundo afora, pela velocidade que aparece variante e que mesmo que as vacinas estejam protegendo contra as formas graves, que é o caso da Omicron, né, o aumento dos casos na Inglaterra, nos Estados Unidos, outros países que está bem documentado, então tem mostrado que o vírus não tem parado de circular, né? Então, fazendo um exercício de cenários, tá? Porque é muito difícil prever o futuro, mas parece que a gente vai ter que vacinar a população toda ao longo do ano que vem de novo, até completar a terceira, talvez quarta dose, né? Terceira dose para a população adulta, possivelmente quarta dose para a população mais idosa. Porque a gente tem feito estudos também sobre isso, sabe? Sobre a queda da proteção vacinal. Vamos soltar semana que vem, junto com uma análise que a gente fez junto com a Escócia. E parece que é isso. Depois de 6 meses, as vacinas têm perdido parte importante da proteção. Isso já foi documentado em outros países, como Israel, com a Pfizer. Então, sim, ano que vem todo mundo vai ter que tomar vacina de novo, e 2023 é cedo para saber. Pode ser que fique, sim, parecido com a gripe, vacinar toda a população mais vulnerável, né? Pode ser que seja o caso de continuar vacinando os idosos a partir de 2023. Mas não dá para ter certeza. Eu estou falando isso como um cenário possível, pelos dados que a gente tem hoje, provável. Vinícius Oliveira, médico sanitarista da Fiocruz da Bahia, conversou conosco aqui no Bandeirantes Acontece, na Rádio Bandeirantes. Vinícius, muito obrigado pela atenção com a Bandeirantes. Um bom trabalho para você. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de divulgar nosso trabalho. Continuem aí.